Olá, amados irmãos, bom dia, na paz gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para mais uma escola bíblica, nesta hora tão abençoada que o Senhor nos proporciona podermos estar aqui para juntos celebrarmos esta comunhão que há em Cristo Jesus e podermos mais uma vez dizer que Ele é bom o tempo todo e que a sua graça é infinita sobre nossas vidas. Que bom podermos estar juntos mais uma vez. Aqui quem vos fala é o cooperador e amigo desta igreja abençoada, Assembleia de Deus de Papucaia, Crisontino Galhardo. Um grande abraço a todos vocês, aos nossos irmãos, aos nossos amigos que estão tendo a impossibilidade de estarem reunidos nos templos físicos, mas Deus está agindo poderosamente através das redes sociais, através dos Facebooks e outros mais recursos que temos, né? E graças a Deus o Evangelho está sendo pregado, a comunhão está sendo celebrada e Deus está sendo louvado pelas nossas atitudes. E hoje, no dia 5 de abril de 2020, nós estamos aqui para iniciar mais um trimestre da Escola Bíblica e já colocamos até aí na descrição o tema da lição, o tema da revista durante todo o trimestre. São 13 lições e creio que teremos bons aprendizados. Não sei se até o fim do trimestre ainda estaremos nesse regime de reclusão, de máximo em casa possível para que não possamos propagarmos o vírus, mas eu creio que Deus estará agindo da melhor forma possível e nós estaremos cooperando com a obra dele do jeito que ele quiser que nós cooperemos, né? Então, nesta manhã de domingo, gostaria de deixar um versículo para a nossa meditação e estaremos orando para darmos início à nossa escola bíblica nesta manhã. João capítulo 13, o versículo 35, diz assim a palavra de Deus: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Ou seja, a prova de que alguém está de fato seguindo a Cristo é o amor que ele demonstra ter pelos seus semelhantes. Então, que nesta manhã nós possamos praticar, viver e conviver com este amor, com esta comunhão gloriosa vinda da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um grande abraço a todos, que Deus possa de verdade nos abençoar e que nós possamos nesta manhã conseguir cooperar com os irmãos um pouco mais a respeito da Igreja de Cristo, né? Então vamos nesse instante orar, pedir a Deus que venha nos abençoar, nos orientar e nos fazer melhor nesse dia abençoado que Ele tem nos proporcionado. O grandioso Deus, Pai eterno e soberano, que bom, Senhor, poder falar contigo nesta hora.
E que bom, Senhor Jesus, saber que temos irmãos e amigos lá do outro lado, nos acompanhando e nos prestigiando com sua grandiosa atenção e com seu amor presente nos corações dele. Mais uma vez, Senhor, dizemos que embora estejamos distantes nos corpos físicos, mas através do Teu Espírito a nossa comunhão se intensifica cada dia e nós Te glorificamos, ó Pai, por esta oportunidade tão maravilhosa e abençoada que o Senhor nos proporciona. Nesta hora também, ó Pai, apresento a Ti cada um dos Teus filhos que estarão participando conosco através desta transmissão, que as Tuas mãos poderosas estejam sobre a vida de cada um, Senhor, e que este dia seja o melhor dia da vida de cada um de nós e que nós possamos entender que hoje é um dia especial para todos nós, porque o Senhor nos deu a oportunidade de acordarmos, de estarmos já de pé, com saúde e podermos ainda louvar e exaltar o nome dEle. Meu Pai, obrigado por tudo. Tome esta manhã, este dia, todo em Tuas mãos. É o que nós te pedimos, ó Pai, e te agradecemos no nome do Teu Filho amado Jesus, aquele que vive e que reina para todos sempre. Trago aqui um grande abraço do nosso pastor presidente, pastor Célio Garcia, e de todo o corpo ministerial da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Papucaia, e também de todos os membros da nossa igreja. Um grande abraço a todos em nome da igreja, e você que está já online conosco, dando o seu a paz do Senhor Jesus aí, quero retribuir também a você a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a sua vida. Vamos em frente, porque o tempo é pouco e aquilo que nós temos para ver é muito precioso. Nós hoje estaremos meditando na lição de número 1, a primeira lição desse trimestre, do segundo trimestre do ano de 2020, que fala sobre a carta aos Efésios, e também sobre a igreja eleita. A igreja de Cristo, ela é uma só. Nós temos várias denominações, nós temos vários templos espalhados por sobre a face da terra, mas quando se trata de igreja, a igreja de Cristo, ela não é separada uma da outra. A igreja de Cristo é uma só, existe uma unidade no corpo de Cristo, Ele é a cabeça e nós somos o corpo, ou seja, a igreja de Cristo é o corpo dele, e por isso nós nos esforçamos a cada dia, para que possamos manter saudável este corpo e podermos de verdade representar Cristo Jesus sobre a face da terra. O textuário desta manhã nos diz assim: a vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 2. Aqui está uma saudação do apóstolo Paulo aos amados irmãos, a quem ele dirigia a carta dos Efésios, E a verdade prática nos diz assim: a epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a igreja de Cristo. Então é disso que nós iremos falar nesta manhã, entendendo que a igreja de Cristo não é um projeto para morrer na terra, não é um projeto para acabar aqui. A igreja de Cristo é um projeto para perdurar por toda a eternidade, e é um projeto grandioso e maravilhoso que todos podem fazer parte. Não existe exclusão, não existe alguém já predestinado para fazer parte desse projeto. Todos têm o direito de participarem desse projeto, e é por isso que nesta manhã nós vamos aprender um pouco a respeito disso, A leitura bíblica para a nossa meditação nesta manhã, se você estiver com a sua Bíblia, pode acompanhar, ou se você tiver tido a possibilidade de adquirir a revista da Escola Bíblica, também você pode nos acompanhar através da revista. Inclusive ontem, aqueles que eu pude, eu disponibilizei uma versão digital da lição, para que nós pudéssemos ter a facilidade de acompanharmos junto nesta manhã a lição. Então, o texto bíblico para a nossa meditação nesta manhã está primeiramente no livro de Efésios, no capítulo 1, versículos 1 e 2. Efésios, capítulo 1, versículos 1 e 2. E depois nós vamos lá para o livro de Atos, no capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 7. Atos 19, versículo 1 ao versículo 7. Diz assim a palavra de Deus. Primeiro Efésios, capítulo 1, 1 e 2. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, a vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Agora vamos lá para Atos, capítulo de número 19, do versículo 1 ao versículo 7. Atos, capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 7, que diz assim: E sucedeu que,
Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebeste vós já o Espírito Santo quando credes? E eles disseram-lhe: não, nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falaram línguas e profetizaram. Estes eram ao todo uns 12 varões, né? Que coisa maravilhosa. Nós vemos que a primeira coisa que nós temos que ressaltar aqui é que a obra de Deus, ela é feita por homens, né? E Deus sempre disponibiliza recursos, né, e meios para que o homem possa propagar a sua palavra. Mas nem todos são os que crerem, mas aqueles que crerem, aqueles que querem de verdade encontrar-se com Cristo e firmar um propósito com Ele, há uma disponibilidade sempre para que a obra seja feita por Ele. Coisa maravilhosa nós podemos observar aqui, que alguém que outrora não tinha nenhuma possibilidade, nenhuma credibilidade para fazer a obra que estava proposta por Deus, de repente recebe um impacto diferente sobre sua vida, que nós estamos falando, é lógico, do apóstolo Paulo, e ele torna-se uma pessoa de perseguidor da obra a alguém que viesse executar a obra de Deus de forma correta e muito linda. E aí nós vemos aqui que neste momento a vida de Paulo é transformada e ele se torna de fato um feitor maravilhoso e exemplar da obra de Jesus Cristo sobre a face da terra. E é com isso que nós queremos nesta manhã acrescentar um pouco mais ao seu conhecimento, para que você possa de fato entender que não existe pessoas específicas ou predestinadas a estarem fazendo parte da obra de Deus, porque todos nós temos a possibilidade e o chamado de Deus para nossas vidas. Se nós quisermos sim aceitar e cumprir com Ele, pode ter certeza que eu e você seremos uma bênção na obra de Deus e teremos a possibilidade de fazer aquilo que Ele quer que nós façamos. Amém? Então, nós vimos aqui que Paulo hoje será alguém que nós estaremos falando a respeito desta obra. É lógico que existem muitas outras pessoas além de Paulo que fizeram a obra de Cristo de maneira belíssima e maravilhosa, mas hoje nós vamos nos deter falando a respeito do apóstolo Paulo, que é um dos exemplos de alguém que fez a obra com dignidade e com perfeição, né? E o objetivo geral, né, desta lição ou destas lições desse trimestre é mostrar o propósito divino na Epístola aos Efésios. Então, que nós possamos entender que toda a Escritura é divinamente inspirada, e se ela é divinamente inspirada, ela sempre tem um propósito para cada um de nós, ou seja, para a vida da humanidade. E é por isso que nós estamos aqui nesta manhã. Nós vemos que toda Escritura Sagrada é inspirada, e os seus livros, né, suas cartas, né, todas elas têm seus autores, para quem foi dirigido e o propósito daquela escritura. Então, que nesta manhã nós possamos entender que nós não estamos falando simplesmente de um livro frio, de um livro que foi escrito apenas por um homem com o objetivo de alcançar algo material, mas sim um livro inspirado por Deus, com diversos autores, com a intenção de alcançar as vidas para fazê-las diferentes e que elas possam crer que, na verdade, o homem, além de corpo, tem também um espírito e uma alma, e isso chama-se vida espiritual, que precisa ser zelada, cuidada, para que possamos prosseguir no propósito de Deus, né? A Epístola aos Efésios é denominada de a coroa dos escritos de Paulo, e ainda de a rainha das epístolas. Nela, o propósito eterno de Deus para a igreja está revelado por meio de Cristo Jesus. Nesta lição estudaremos os aspectos introdutórios e as principais abordagens doutrinárias da epístola. Durante esse estudo, o conteúdo da epístola deve nos levar à adoração a Deus
e ao aperfeiçoamento de nossa vida cristã. Foi o próprio apóstolo Paulo que deixou para nós um versículo muito interessante, muito bom, que diz o seguinte: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, o que ele quer dizer com isso? Nós vivemos uma vida de aperfeiçoamento, uma vida de crescimento, uma vida de melhoramento. E com isso nós precisamos estar constantemente exercitando os nossos exercícios, a nossa mente, né, as nossas atividades mentais, para que nós possamos entender com mais clareza aquilo que a palavra de Deus quer nos dizer. Porque em outros tempos, outras pessoas tiveram até um ponto de entendimento, mas com a evolução da humanidade com relação ao conhecimento, muitas outras coisas puderam ser interpretadas e descobertas através das Escrituras, e que nesta manhã nós possamos entender que a vida do ser humano, que a vida de cada um de nós é uma constante, né? Nós precisamos sempre melhorar, nós precisamos sempre buscar aquilo que vai nos trazer mais estabilidade, principalmente conhecimento a respeito daquilo que é a palavra de Deus. Então, que nesta manhã nós possamos viver alguns minutos, né, na presença de Deus, aprendendo um pouco mais desta palavra tão maravilhosa, né? E estamos falando sobre Efésios. É lógico que existem muitos outros livros e muitas outras cartas na Bíblia que também merecem sua atenção, mas nós não temos hoje tempo de discorrer sobre todos. O que nós vamos fazer aqui é um breve resumo a respeito de Efésios, que nos chamará bastante atenção para aquilo que nós queremos nesta manhã passar para os irmãos. Primeiro, autoria e data. Sempre é bom saber disso para que nós possamos entender com mais clareza quem é de verdade aquele que escreveu aquele livro, aquela carta, né, para que nós possamos saber o objetivo desta pessoa, né? Então, autoria e data. Conforme o costume da época, o autor inicia a carta declarando sua identidade. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, ou seja, ele estava se identificando como alguém que estava escrevendo uma carta destinada a um grupo de pessoas, mas que ao mesmo tempo ele precisava se identificar para que as pessoas soubessem, e até mesmo para entender quem era que estava escrevendo, se realmente essa pessoa tinha credibilidade e se ela tinha o conceito e se tinha o conhecimento daquele lugar para escrever sobre. Então, acredito que Paulo tinha de verdade legalidade, conhecimento e muito conceito para falar a respeito, né? O livro de Atos menciona que ele se chamava Saulo, nome hebraico, mas que também era conhecido como Paulo. Atos 13, versículo 9, em hebraico, Saulo significa solicitado, provavelmente uma homenagem a Saul, o primeiro rei de Israel, que pertencia à mesma tribo do apóstolo. Atos capítulo 13, 21, Filipenses 3, 5. Já Paulo significa pequeno, era o seu nome romano. Atos 22, 25. Uma coisa bastante interessante aqui, que vale a pena também a gente ressaltar, que quando alguém fala de Saulo, ou quando alguém fala de Paulo, nós entendemos que parece que houve uma troca de nome, né? E que Paulo, até o tempo que ele era ruim, que ele açoitava, que ele batia nos cristãos, ele era Saulo, né? E depois que ele se converteu, depois que ele veio a ter um compromisso com Cristo, foi preciso mudar o nome dele para que ele pudesse de verdade ser um representante de Cristo na terra. Nada disso, era simplesmente uma questão de uma cultura e de outra cultura. Ou seja, como nós podemos ver aqui, que o nome Saulo, né, que significa requisitado, ou seja, solicitado, ele estava sendo falado ou sendo vivido na cultura hebraica. E quando nós falamos de Paulo, que significa pequeno, era o seu nome romano, ou seja, o nome romano, Paulo, o nome hebraico, Saulo, mas na verdade os dois têm o mesmo significado, não foi preciso trocar, entendeu? Mas o que nós queremos passar nesta manhã não é necessariamente isso, é apenas um esclarecimento. Nós vamos em frente porque diz assim: nas 13 cartas da sua autoria, o apóstolo se identifica como Paulo, nunca como Saulo, provavelmente por considerar o nome mais apropriado para evangelizar o mundo gentílico. Outro detalhe relevante é a reivindicação de sua autoridade apostólica, com a ressalva pela vontade de Deus, isto é, não escolhido por homens. Uma coisa interessante, irmãos, que a gente tem que entender é que existe sim
a possibilidade de Deus se comunicar com o homem, né? E quando nós acreditamos nisso, nós começamos a entender melhor quais são os propósitos de Deus. E Paulo, em determinado momento, ele teve esse encontro, ele teve essa comunicação, ele teve sim a vivência desse propósito. E com isso, ele alcançou um nível um pouco mais superior do que o nível que ele anteriormente vivia. E ele pôde entender e compreender com clareza qual era o propósito de Deus na sua vida. Então nós vemos que Paulo teve por escolha usar mais o nome Paulo quando ele veio a assumir esta missão, porque era uma maneira de se identificar melhor com os gentios, ou seja, com quem ele estava de verdade querendo alcançar através do Evangelho. Mas contudo, isso foi de verdade algo pequenos diante da grande obra que Paulo conseguiu fazer pelo Evangelho de Cristo, né? E aí, prosseguindo, falando a respeito da epístola, né? A epístola foi escrita no período em que Paulo se encontrava preso em Roma. Ele se identifica como o prisioneiro de Jesus Cristo, o preso do Senhor e o embaixador em cadeias. Isso indica que era uma carta enviada do cárcere. Por essa razão, ela era íntegra o rol das epístolas da prisão redigidas aos Efésios. É na íntegra, no caso, né? Aos Filipenses, aos Colossenses e a Filemão. Nós vemos aqui que alguns escritos de Paulo, eles foram feitos em prisões, né? Porque depois que ele assumiu o compromisso com o Evangelho, o propósito de pregar o Evangelho, ele sofreu várias perseguições, e durante essas perseguições, em algumas vezes, ele foi encarcerado por causa do Evangelho. Mas nem por isso Paulo desanimou do seu propósito, da sua missão. Ele esteve sempre envolvido com a obra, independente do lugar que ele estivesse. E uma das atitudes dele, uma das obras dele, foi escrever a carta aos Efésios de dentro de uma prisão. Isso quer dizer que muitas vezes nós queremos criar ambientes e condições para que nós possamos adorar a Deus. E às vezes, quando o ambiente, no nosso conceito, não é propício, não é agradável, a gente não quer de maneira nenhuma prestar uma adoração a Deus naquele lugar, porque achamos que não é um lugar digno. Na verdade, não existe lugar mais propício para você adorar a Deus quando você está de verdade voltado para Ele e sentindo a necessidade de o adorar. O que precisa estar voltado de verdade para Deus e limpo para que você possa prestar a Ele uma adoração é o seu coração, é o seu interior. O ambiente que está ao seu redor não importa. O importante é que o seu coração esteja limpo o suficiente para prestar o louvor e adoração a Deus que Ele merece, e Ele vai receber de verdade, de bom grado de coração, como foi esta obra tão maravilhosa e abençoada que Paulo fez, mesmo estando dentro de uma prisão. Isso não mudou de maneira nenhuma o conceito dele e nem a vontade dele de buscar a presença de Deus e de contribuir com a obra, né? De acordo com Atos, após realizar 3 viagens missionárias e implantar a igreja na região do Mediterrâneo, Paulo esteve em prisão domiciliar por cerca de 2 anos, entre 60 e 62 depois de Cristo aproximadamente. A partir dessa premissa, a data provável da redação da Epístola aos Efésios ocorreu por volta de 61 e 62 depois de Cristo, tendo Tíquico como seu portador. Ou seja, então nós vemos aqui a parte histórica da carta de Efésios, mostrando que Paulo escreveu cerca de 60 a 62 depois de Cristo, estando preso. Mesmo assim, ele não deixou de contribuir com a obra. E com isso, nós temos hoje esta possibilidade, ou seja, esta carta tão maravilhosa e abençoada à nossa disposição, para que nós pudéssemos alcançar, para que nós possamos alcançar um pouco mais de conhecimento da parte de Deus, vivendo aquilo que Deus quer para nossas vidas, orientado pela palavra, disciplinados pela palavra, curados pela palavra, ou seja, impulsionados pela palavra, porque tudo isso provém da palavra de Deus, que é o nosso guia, que é a nossa instrução, que é aquilo que nos capacita, que é aquilo que nos dá verdadeiramente o norte para a nossa vida. Temos também agora o ponto 2, que fala sobre os destinatários, ou seja, vemos o fator histórico e agora nós vamos ver a quem foi destinado, né? E nós entendemos que tudo que está escrito na Bíblia tem um objetivo, tem um propósito, não é por acaso, né? A Bíblia não é obra do acaso. E nós vemos que, nesse instante,
nós iremos discorrer sobre o destinatário, ou seja, as características do destinatário, por que Paulo fez essa carta e por que desta preocupação de deixar esse registro para o povo de Efésios ou de Éfeso, para que assim nós possamos ter um pouco mais de entendimento a respeito, né? Nós vemos aqui a cidade de Éfeso, falando sobre essa fundação, foi fundada por volta de 1050 a.C. Tornou-se um centro político, comercial e religioso da Ásia Menor, atual país da Turquia. Era uma cidade litorânea cujo porto desaguava no mar Egeu. Sua rua principal era pavimentada em mármore com colunas trabalhadas em ambos os lados. Era considerada uma metrópole com cerca de 500 mil habitantes. Tinha o maior anfiteatro do mundo, com capacidade para 25 mil espectadores. Próximo dali ficava o estádio com a pista de corridas e a arena onde ocorriam as lutas entre animais selvagens, como também entre homens e animais. Então, essas são algumas características da cidade da época em que Paulo escreveu esta carta, para que esta cidade, ou seja, não digo toda a cidade, mas a igreja que residia naquela cidade tivesse um pouco mais de orientação a respeito do que eram as coisas de Cristo. Então nós vemos aqui que não era uma cidade tão pequena e que era uma cidade que tinha a sua importância no mundo da época, e Paulo se preocupando com isso, vendo a necessidade de ter uma igreja naquele lugar e de se implantar igrejas com o conceito firmado na palavra de Cristo, porque já havia outras religiões com conceitos diferentes, mas Paulo era um servo de Jesus Cristo e ele precisava que a obra de Cristo também fosse implantada naquele lugar. Então ele tinha esse instinto missionário, esse instinto de implantador de igrejas, que levava ele cada dia mais a lutar por isso, se empenhar por isso e viver isso todos os dias que ele tinha disponível para pregar o Evangelho. Prosseguindo, a religiosidade em Éfeso. A cidade abrigava o templo de Ártemis, Diana, a deusa da fertilidade. Construído em mármore, a economia da cidade dependia dos milhares de turistas que a visitavam. Sua maior fonte de renda era o comércio de nichos de prata vendidos no templo, razão pela qual seus moradores ficaram alarmados com a pregação de Paulo contra a idolatria. Coisa interessante é nós percebermos que cada uma das cidades tem suas particularidades, né? As cidades, elas são conhecidas, embora nem todas tenham a possibilidade de se destacar, mas até mesmo hoje no nosso tempo, cada cidade tem a sua identidade. Um é conhecido por algum produto que ela produz, outra é conhecida por algum monumento que existe nela, né? Vamos citar, tipo assim, a cidade de Santa Maria Madalena, aqui no estado do Rio de Janeiro. Quem vai à cidade de Santa Maria Madalena, além de ficar bastante impressionado com a igreja matriz da praça, ele também acaba tendo um pouco mais de interesse por algo que é sempre falado e é conhecido mundialmente pelas pessoas, que chama a atenção naquela cidade, que é o túmulo da atriz, da finada já, né, falecida, não está mais entre nós, Dessi Gonçalves. Então ela tem a sua importância firmada nisso. Muitas pessoas vão ali para fazer a visita a este túmulo. Outras cidades do Brasil têm suas importâncias de acordo com aquilo que é destacado na vida e na história da cidade. E Éfeso não era diferente, tinha sua importância, tinha os seus templos, tinha os seus deuses, tinha quem os adorava, e agora Paulo está chegando com a cultura diferente, com um ensinamento diferente, e isso trouxe um impacto na vida daquela cidade. Muitas pessoas acabavam não aceitando, outras aceitavam, outras questionavam, mas também não eram assim de trazer impedimento. Mas os maiores interessados em algumas coisas que acontecem na cidade são as autoridades, né? São os políticos. E algumas ideias, algumas coisas que são praticadas por cidadãos, às vezes vai de encontro com o interesse principalmente econômico da cidade. E isso às vezes causa desconforto e até mesmo algumas outras coisas mais na vida dos cidadãos e na vida daqueles que estão querendo realizar determinados projetos. E Paulo, como era um pregador da palavra, o desejo dele, o interesse dele era de pregar o evangelho, de implantar igrejas. E com isso ele encontrava algumas resistências, principalmente ligadas à idolatria, ou seja, porque ele estava apresentando um novo Deus,
algo que era diferente e que as pessoas não conseguiam apalpar, que as pessoas não conseguiam pegar. E com isso ele tinha dificuldade, porque a maioria das pessoas que ele encontrava nesses ambientes, nessas cidades, eram pessoas que estavam acostumadas a adorar alguma coisa que ela pudesse ver, alguma coisa que ela pudesse apalpar. Então, com isso, a idolatria também foi um grande empecilho para a propagação do evangelho na época de Paulo, e nós cremos que hoje, em nossos dias, não é diferente. Mas tudo tem uma maneira de se trabalhar sem ofender a fé de ninguém e sem, de maneira nenhuma, ser deselegante com aquilo que as pessoas acreditam. O importante é que você pregue a verdade, e a própria palavra de Deus diz que a verdade liberta. Então, aquele que acredita na verdade, mais cedo ou mais tarde ele vai ser libertado por Cristo Jesus. Creia e tome posse disso para a sua vida, né? Já estamos aqui, mesmo não estando visível, mas já está aqui junto conosco o pastor Eduardo. Se quiser, pastor Eduardo, fazer aqui companhia a gente à mesa, fique à vontade, tá? Tem espaço aqui, pode se achegar. Nós estamos aqui um para contribuir com o outro. Eu creio que daqui a pouquinho ele já vai estar participando, fazendo oração e nos ajudando aqui, cooperando conosco. Prosseguindo, nós vamos falar sobre a igreja de Éfeso. Paulo evangelizou a cidade e seus arredores durante 3 anos. Quando chegou a Éfeso, o apóstolo encontrou 12 discípulos, os quais batizou nas águas e conduziu a receber o batismo no Espírito Santo. Em seguida, evangelizou os judeus na sinagoga por um espaço de 3 meses, e como alguns judeus resistiram ao evangelho, voltou-se para os gentios pregando no salão alugado na escola de Tirano. Em Éfeso, Deus usou Paulo poderosamente e a igreja crescia, pois até os lençóis e aventais do apóstolo foram usados para curar os enfermos e expulsar demônios. Grandes líderes da igreja também passaram por Éfeso. Apolo ministrou e ali foi instruído por Priscila e Áquila. Timóteo também foi designado para pastorear na cidade, e segundo Irineu, bispo grego do 1º século, o apóstolo João também liderou a igreja. Que coisa interessante, irmãos. Porque nós vemos que muitas pessoas, elas entendem que a igreja em si... Pastor Eduardo, se quiser ficar mais pertinho aqui, pode colocar a cadeira para cá, fique à vontade, né? Muitas pessoas, elas acreditam que... Pode chegar mais perto aqui, senão você não vai ser visto. O pastor Eduardo está chegando aqui, não se preocupe com barulhinho, alguma coisa aí, que ele está se ajeitando aqui, está chegando para perto. Então, irmãos, muitas pessoas acreditam... Dá aí a paz do Senhor para o pessoal e depois eu prossigo. Paz do Senhor, meus irmãos. Deus abençoe vocês. Grande lição. E vamos aprender da palavra do Senhor Jesus nessa manhã. Amém. Então, muitas pessoas, elas acreditam que a igreja, ela tem dono. Claro que a igreja tem dono, mas o dono da igreja não é um homem. O dono da igreja não é um grupo de obreiros. O dono da igreja não é uma denominação. O dono da igreja é Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. O dono da igreja é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, conhecedor de tudo, onisciente, onipresente e onipotente. Os homens que estão aqui na terra são apenas servos. Alguns, até pela soberba e pela arrogância, acabam criando títulos acima daquilo que a Bíblia instituiu, para que eles possam ser reconhecidos como alguém mais importante ou superior a uma classe. Mas, contudo, eles não são donos da igreja. A igreja é de Jesus Cristo, eleita de Jesus, e ela tem sim um dono, mas é o Deus Todo-Poderoso, que nós já falamos aqui. E com isso, muitas pessoas às vezes encontram dificuldade de prestar a sua adoração com sinceridade e de às vezes até de frequentar um templo evangélico, achando que determinadas pessoas detêm a posse da igreja. O que eu quero dizer para você é o seguinte: denominação, segmentos religiosos são totalmente diferentes da igreja de Cristo. A igreja de Cristo, ela é uma só, existe uma unidade e ela forma o corpo de Cristo. Agora, denominações, elas são milhares sobre a face da terra, dirigida por vários homens e mulheres, mas isso não quer dizer que aquele grupo que está reunido ali é 100% a igreja de Cristo ou não é 100% a igreja de Cristo. A igreja de Cristo, ela é formada por pessoas pertencentes a diversas denominações existentes pelo mundo. E com isso, nós temos que nos desprender disso
Independente de onde nós estivermos, pertencendo a qualquer que seja a denominação, nós temos que ter a consciência que nós precisamos cumprir os propósitos de Cristo, seguir os preceitos da palavra dele, para que nós possamos fazer parte da igreja que Cristo instituiu sobre a face da terra. Então, nesta manhã você possa entender que a igreja de Cristo ela é muito maior do que qualquer denominação, do que qualquer segmento religioso que possa representar o reino de Cristo. Amém? E seguindo, a saudação epistolar. A saudação é a mais breve dentre todos os escritos de Paulo. Ele se dirige aos santos e fiéis em Cristo Jesus, isto é, aqueles que foram separados e consagrados para ser a propriedade exclusiva de Deus. Paulo os cumprimenta com as palavras graça e paz, uma expressão que lembra o favor gratuito e imerecido de Deus. Quanto aos destinatários, a maioria dos intérpretes considera que a epístola era uma carta circular destinada aos cristãos de maioria gentílica das muitas igrejas da Ásia, provenientes de Éfeso, a metrópole mais importante daquela região. Ou seja, Paulo tinha essa preocupação de tratar do coletivo, mas também de tratar com particularidade os grupos que ele formou e que se tornou igrejas, denominações sobre a face da terra. E com Éfeso não foi diferente, ele também fez isso, uma vez que a gente tem que entender que nem tudo aquilo que a gente começa fica sempre como começou. Tem a tendência de crescer e de se espalhar. E quando cresce e se espalha, você tem que criar novos mecanismos, novas tecnologias e novos métodos de trabalho para que você não possa perder o fio da meada e nem deixar essas pessoas desamparadas. E esse foi o método que Paulo criou. Ele não podia estar todos os dias falando para os cidadãos de Éfeso e nem para aqueles cidadãos que nasceram, que cresceram em Éfeso e que hoje estavam espalhados pelo mundo. Então, ele não podendo, ele falou, vou fazer de outra forma, vou escrever uma carta, que dessa maneira essa carta vai começar a circular e vai cair na mão de vários cidadãos que estão espalhados sobre a face da terra e também pela cidade de Éfeso, e eles vão ter acesso a essa carta. E quando tiverem acesso a essa carta, vão entender o tamanho da minha preocupação, o tamanho do meu carinho por eles. E com isso eu vou conseguir mantê-los na presença do Senhor e vou conseguir fazer com que eles também cresçam esta obra, progridam esta obra e possam alcançar outras pessoas. Então, muitas vezes as pessoas não entendem por que existem tantas igrejas construídas, principalmente na nossa nação brasileira, templos evangélicos, enfim, e aí as pessoas começam a questionar isso. Sabe por quê? Porque aqueles que estão representando o reino de Deus sobre a face da terra, eles têm que ter preocupação com aqueles que são gerados durante a pregação do evangelho. E existem templos que hoje não são mais suficientes para comportar a quantidade de pessoas que são geradas todos os meses através da pregação do evangelho. E com isso, a igreja vai criando novos mecanismos para que essas pessoas não sejam desamparadas e nem desprezadas. Elas precisam ser acolhidas e precisam estar constantemente sendo discipuladas. Uma das maneiras são criações de novos templos para que essas pessoas possam ser abrigadas. Porque às vezes um templo muito grande, ele comporta uma quantidade enorme de pessoas, mas talvez não consiga alcançar com um desempenho maior a vida das pessoas, por causa de você estar falando para uma multidão. E aí você falando para uma quantidade menor de pessoas, você consegue, além de facilitar o deslocamento dessas pessoas para um lugar mais perto para congregar, você também consegue aplicar com mais precisão a palavra e o ensinamento que você quer que chegue até essas pessoas. Então, contudo, hoje nós estamos tendo uma impossibilidade de fazer com que as pessoas se reúnam em templo, mas este aqui também é um mecanismo que nós temos à nossa disposição e que nos preocupamos de mantê-los no ar, alimentados por conteúdo que venha de verdade edificar a vida dos irmãos. Então, nesta manhã, receba esta palavra, receba esse ensinamento como um ensinamento de alguém que está preocupado com a sua vida, está preocupado com a sua conduta espiritual e que não quer de maneira nenhuma deixar você desprezado. Você tem que ser atendido, você tem que ser de verdade amado, compreendido e acolhido pela palavra de Deus e por aqueles que representam a palavra de Deus sobre a face da terra. Prosseguindo, toda mensagem ela tem um propósito. Vamos ver qual é o propósito da mensagem de Paulo nesta carta.
Diz assim: aparentemente a epístola não aborda nenhum problema específico como em outras de Paulo. Porém, nos capítulos iniciais da carta percebemos algumas ênfases que sinalizam a solução de certas questões. Por exemplo, havia novos convertidos que vinham do mundo helênico e praticavam religiões de mistérios e magia, mas que agora se reuniam com os santos de Éfeso. Não por acaso o apóstolo Paulo mostra àqueles crentes que Cristo está no controle do universo inteiro, ou seja, uma preocupação com alguém que estava chegando, que tinha outras culturas no sangue, que tinha outros meios de adoração no sangue, e agora é necessário que essas pessoas sejam instruídas para que aquilo que anteriormente elas acreditavam que era de verdade uma adoração ao Deus vivo, fosse substituído por algo que viesse satisfazer o seu desejo de adoração e que elas tivessem um entendimento aclareado o que elas estavam servindo e qual era o Deus que estava agora tomando conta da vida delas, né? Também é possível perceber outro tipo de ênfase do apóstolo. O passado daqueles cristãos era marcado pela imoralidade e bebedeiras, mas uma vez salvos pela graça, eles deveriam adotar um novo estilo de vida em Cristo. Destaca-se ainda uma preocupação com a unidade e a paz entre judeus e gentios cristãos, enfatizadas pelo plano universal da redenção para ambos. Sob essas premissas, então, podemos considerar que uma das intenções do autor aos Éfesos era a de atender às múltiplas necessidades da igreja numa perspectiva pastoral. Por isso, a carta é apontada por estudiosos como trabalho teológico sobre a igreja, o corpo de Cristo. E a mensagem que Paulo queria passar, a mensagem de Efésios, gira em torno, ou que o livro passa para nós, gira em torno de duas temáticas: Jesus Cristo, a cabeça, a igreja, o corpo. Assim, podemos classificar os desdobramentos desses assuntos nos seguintes eixos temáticos. Primeiro, a consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Segundo, a atuação do Espírito Santo como penhor da experiência de salvação. Terceiro, a reconciliação dos povos por intermédio da cruz de Cristo. Quarto, a revelação do mistério da vontade de Deus por obra do Espírito Santo. 5. Um novo estilo de vida baseado na unidade da comunhão com o Espírito, na frutificação, na adoração e na intercessão no Espírito. Os novos relacionamentos conjugais e a luta contra o diabo. Portanto, a epístola contém uma combinação de doutrina, fé e prática da vida cristã, ou seja, de tudo o quanto Deus fez e do que se espera que a igreja faça. Então, como a igreja é um agente de Cristo com autoridade sobre a face da terra para fazer a obra que Ele determinou que nós façamos, a igreja precisa criar mecanismo para que essas pessoas que são alcançadas por ela não fiquem somente na palavra inicial, mas que essas pessoas tenham profundidade ao longo da sua vida de cristão, aprendendo um pouco mais, para que ela possa ter armas suficientes para se defender do mal, para que elas possam ter armas suficientes para manter de pé o seu casamento, para que elas possam ter armas suficientes para se conduzir na sociedade e viver de maneira digna, representando o reino de Deus. Que nós nessa manhã possamos entender que a preocupação do apóstolo Paulo ainda continua de pé pela igreja atual e que ela precisa ser mantida durante todo o tempo que a igreja estiver sobre a face da terra, porque a igreja não é somente um lugar de reunião, não é somente um lugar de celebração. A igreja vai além disso. A igreja é um lugar de perseverança, a igreja é um lugar de ensinamento, a igreja é um lugar de comunhão, a igreja é um lugar de se amar, a igreja é um lugar de se ensinar àqueles que estão chegando para ela, que precisam estar sempre atentos em relação a todos os assuntos da vida humana. E se você tiver interesse, você vai conseguir encontrar na Bíblia, na Palavra de Deus e nos ensinamentos dados pela igreja, tudo aquilo que você precisa para a sua vida prática no dia a dia. E é por isso que nós estamos aqui nesta manhã, preocupados em manter a Palavra de Deus presente no seu coração e no seu ouvido, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a Palavra de Deus. E creio que nesta manhã
Não estou falando só para membros de igreja. Não estou falando só para seguidores do Evangelho, nem só para seguidores de Cristo. Estou falando para muitas e muitas pessoas que talvez ainda não tiveram uma experiência com Cristo, não tiveram uma experiência na sua vida espiritual com o nosso Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, mas está nos dando a honra de podermos falar ao seu coração. Então eu gostaria de dizer para você o seguinte: nós amamos você em Cristo Jesus e queremos que Jesus esteja o mais próximo da sua vida possível e, se for possível, dentro do seu coração. Que nesta manhã esta palavra possa alcançar a sua vida e você possa entender que a Bíblia Sagrada é a nossa regra de fé como cristãos, como servos de Jesus Cristo. E aqui não existe ninguém melhor do que ninguém. Aqui nós somos apenas servos e precisamos nos manter como servos se quisermos alcançar em Cristo Jesus a salvação que por Ele foi conquistada na cruz do Calvário. Como o apóstolo Paulo fez através da Epístola aos Efésios e através de muitos outros escritos que ele deixou, nós também queremos nesta manhã dar prosseguimento a esta obra, dar prosseguimento a este trabalho, para que nós possamos entender de fato que existe um Deus no céu, que está com seus olhos abertos todos os dias, sem um segundo sequer falhar, sem um segundo sequer tosquenejar. Ele o tempo todo, Ele conhece as nossas atitudes, Ele sabe das nossas práticas, Ele conhece o nosso coração, Ele sabe tudo o que acontece na nossa vida e é por isso que Ele quer estar sempre perto de nós para nos ajudar. E que nesta manhã você possa analisar as Escrituras, ler a Bíblia, praticar a Bíblia e viver a Bíblia para a sua vida, porque Jesus Cristo tem um carinho especial por cada um de nós, não é só por aqueles que já servem Ele, não, por cada um de nós, porque na palavra Ele disse assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. Então, se Ele disse vinde a mim todos, Ele não fez exceção de ninguém, Ele não deixou ninguém de fora, Ele sempre quis que todos estivessem ao alcance da sua palavra. E para concluirmos, nós podemos pensar e pensamos da seguinte maneira: a epístola revela um elaborado resumo da salvação e suas implicações para a vida cristã. Seu conteúdo recorda o favor imerecido que recebemos gratuitamente da parte de Deus. Suas exortações nos impelem a viver em santidade e alicerçados em Cristo, a cabeça da igreja, a batalhar contra as forças das trevas. Ou seja, quando você assume um compromisso com Cristo Jesus, você está de fato sendo enganjado, aliado e estará fazendo parte de um exército que estará lutando contra o mal. E quando você, de verdade, faz parte desse exército, você vai enfrentar lutas, vai enfrentar provação, porque muitas pessoas pregam o evangelho de facilidade, pregam o evangelho de riquezas, pregam o evangelho que só tem bênção. Mas o Jesus que eu sirvo, o Deus que eu sirvo, Ele deixou escrito assim na palavra: no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci, e vós também vencerás. Então, nesta manhã, eu declaro sobre sua vida uma vida vencedora em Cristo Jesus, e que você possa, de fato, entender que nada substitui Deus na nossa vida. Se você talvez está nesse momento fazendo o seu clamor, fazendo a sua petição, a algo que você acredita que possa substituir Deus, eu quero dizer para você o seguinte: nada substitui Deus na vida do homem. Existe um vazio na vida de cada um ser humano e ele só pode ser preenchido por Jesus Cristo, nosso Salvador. Não existe nada que substitui, não existe nada que preencha esse vazio a não ser Jesus Cristo na nossa vida, na minha vida e na sua vida. Que nesta manhã você possa de fato encontrar-se com Deus através desta palavra, não porque sou eu que estou falando, não é porque o pastor Eduardo está falando, não, é porque Jesus Cristo deixou isso para nós e nós estamos sendo apenas um veículo que fará esta palavra chegar até o teu coração, porque esta é a nossa missão. Nós fomos comissionados para isso, nós fomos deixados na terra por Jesus Cristo para fazer tal coisa. Então que Deus nesta manhã possa abençoar a sua vida. O pastor Eduardo estará fazendo as considerações finais, orando e impetrando a bênção apostólica, e que a mão poderosa de Jesus Cristo possa estar de fato sobre a sua vida nesta manhã. Pastor Eduardo. Pai do Senhor, irmãos, estamos aqui aprendendo da palavra de Deus, através do nosso irmão e amigo presbítero Crisontino, e que ele falou é uma verdade, né? Estamos aprendendo, e
o crer vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Quando o Senhor Jesus nos enganja, nos alista a esse exército, Ele nos capacita de armas espirituais, né, presbítero Crisantino? Com certeza. Nos capacita de armas espirituais, porque a nossa luta, como ele disse, não é contra a carne nem contra o sangue. E o crer vem pelo ouvir e ouvir pela palavra, e você está ouvindo nesta manhã. Que você tenha esse crescimento, e o crescimento só é sólido, só é verdadeiro quando é vindo pela palavra de Deus. E nessa manhã você tem aprendido uma boa palavra através da pessoa do presbítero que se dedicou nessa manhã a te ensinar, a nos ensinar, E você com certeza tem recebido no teu coração em casa a palavra de Deus. Grandes são as adversidades do dia que temos passado, e sabendo que o nosso inimigo, ele não é visível. Como lutar com o inimigo que não é visível, Aí vamos ter 13 lições maravilhosas, e você vai daí para frente estar aprendendo o seu inimigo que é invisível, como lutar contra ele, e um monte de coisas poderosas que Deus há de te ensinar através dos homens de Deus que passarão por aqui. Nós vamos estar orando nessa manhã, agradecendo por este momento e pedindo a Deus que possa te dar um domingo maravilhoso na presença do Senhor. Senhor nosso Deus, estamos aqui nesta manhã, através da vida do teu servo, Senhor, do teu filho que recebeu de ti a revelação da tua palavra, e o Senhor que tem usado nesta manhã para os nossos corações, com uma palavra totalmente vinda dos céus, endereçada a cada um de nós. Nos momentos tão difíceis que temos passado, o Senhor usara o apóstolo Paulo e também usara os seus amigos que foram cooperadores da obra do Senhor. E como teu filho destacou bem aqui nesta manhã, não tem dono de igreja, nós somos só cooperadores, porque o Senhor é o cabeça desta obra. E como cooperadores estamos aqui nesta manhã para aprender contigo, e através do aprendizado que venhamos adquirir, temos a responsabilidade de passar também. Que as pessoas que estão do outro lado, Senhor, nesta manhã, possa ser impactada, venha a ser a cada dia acrescentada a sua fé através da sua palavra. Senhor querido, eu quero te agradecer por muitos cooperadores que tem aqui, que o Senhor tem usado através da sua palavra, e não só aqui, mas no nosso campo também. Que nesta manhã o Senhor venha tomar a vida dos teus filhos e venha os fazer fortalecidos na tua palavra, Senhor. Guarde os nossos corações e os nossos sentimentos em Cristo Jesus, que cada um dos irmãos que recebeu esta palavra possa guardar em seu coração em bom depósito e estar pensando nela dia após dia. Dê-nos um domingo na tua presença, é o que nós te pedimos no nome santo e poderoso de Jesus. Amém e amém. Que você possa receber a bênção do Senhor nesta manhã. Que o grande amor de Deus, a graça redentora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo Israel de Deus, não só hoje, mas para todo sempre. Que você aí na sua casa e nós aqui possamos dizer amém em Cristo Jesus. Deus abençoe os irmãos no nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Estamos encerrando nesta manhã essa escola bíblica. Que Deus possa de verdade abençoar nossas vidas. E lembrando aos amados irmãos que estão aí em contato conosco através da transmissão, que hoje é um dia de conclamação de um jejum nacional. Muitas pessoas às vezes estão criticando, dizendo que foi uma convocação do presidente. Não, alguns pastores tiveram esta orientação da parte de Deus, foram até o presidente, porque é assim que se faz, se obedece a hierarquia. E ele, que é o líder maior da nação, aceitou a proposta e convocou a população. Como um dia também, se você for ler a Bíblia no livro de Esther, havia um decreto maquinado contra o povo judeu, que viria exterminar todo judeu que existia naquela época sobre o reinado daquele rei da época. E aí, quando alguém da população descobriu, sendo ele judeu, ele poderia muito bem, né, pastor Eduardo, ele lá na praça está dizendo assim: eu vou conclamar um jejum porque eu quero defender o povo judeu. Não, esse homem se preocupou
e fez com que esta preocupação e esta petição chegasse até a rainha Esther. E ela, assim, de maneira oficial, conclamou o jejum a toda a nação para que ela pudesse, para que eles pudessem, através desse jejum oferecido a Deus, reverter essa situação, e a situação foi revertida e Deus honrou a fé daquele povo. Então, nesta manhã, nós não estamos aqui para obedecer o presidente, nós estamos aqui para obedecer uma ordem que foi dada por Deus, que existe certos tipos de coisa na nossa vida que só é repreendido através de jejum e oração. Então, se você crê nesta palavra, jejue e ore durante esse dia para que Deus possa reverter essa situação, porque toda a nação está sofrendo. Mas se você ainda está na zona de conforto, como estava Esther, e o próprio Mardoqueu mandou a mensagem para ele dizendo: você não pensa que porque você está na zona de conforto você não vai ser atingido. Uma hora chega para você a conta. Então, se você ainda está numa zona de conforto, pensando que não vai ser atingido, cuidado, porque uma hora a conta pode chegar para você. Então é melhor você se humilhar agora diante de Deus e pedir a Ele misericórdia, porque Ele tem poder de livrar-nos de todo o mal. Amém? Tem aquele texto clássico também, né? Você que está achando que é coisa do presidente, de homem, tem um texto que a gente conhece, sempre cita, e temos citado nesses últimos dias, que é Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face. Está na Bíblia. Então não é pensamento de homem e não é achismo de homem. É Deus usando o homem para que possamos chegar a um lugar mais excelente, um lugar maior. E esse é o caminho. Amém. Glória a Deus. Deixar aqui um louvor para finalizar e você vai honrando e glorificando o nome de Jesus.